Graça e a paz de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso discurso sobre o calvinismo, né? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí embaixo e marca o sininho, porque aí todos os nossos vídeos que nós postarmos aqui no canal, você vai ser alertado, vai ser um dos primeiros a ver. Voltando à nossa continuidade, o calvinismo na história. Hoje, nós já introduzimos, teve um vídeo introdutório sobre o que é o calvinismo em si, onde introduzimos o calvinismo. Falamos também sobre o calvinismo na patrista, né? Chegamos à conclusão que não houve espaço para trabalhar a concepção monergista da ação de Deus na patrista. E hoje seria Augustinho e Pelágio, né? E o confronto deles dois. Mas assim, tantas poucas pessoas, são poucas pessoas, melhor dizendo, que conhece Augustinho, um homem que teve tanta influência e tem até hoje na vida da igreja e no mundo secular de uma forma geral. E poucas pessoas sabem quem foi Augustinho, né? Tão importante também para a igreja católica, como para nós como protestante, e um dos tutores da reforma, né? Dos grandes, uma das grandes bases teológicas que os reformadores usou para a reforma protestante. Então eu vou trabalhar hoje Augustinho, uma biografia rápida dele, vou falar de forma rápida, uma síntese sobre quem foi Augustinho. No próximo vídeo eu vou falar sobre Pelágio, né? Quem foi Pelágio também. É justo que se aborde um pouquinho também quem foi Pelágio e o porquê do seu pensamento. E depois eu vou desenvolver a questão soterológica nos dois e confrontar os dois. O confronto entre o monergismo de Augustinho e o pelagianismo, né, propriamente dito, ou o sinergismo distorcido de Pelágio. Então vamos lá, para nós abordarmos Augustinho, nós precisamos logo trabalhar o seu caminho até a salvação, até ele se encontrar com Jesus, né? Augustinho, ele nasce no norte da África, mais precisamente em Tagaste, em 354 depois de Cristo, né? Tinha como sua mãe Mônica, que intercedeu enquanto ela estava viva pela vida de Augustinho e contemplou a convenção de Augustinho, né? Eis aí um dos motivos para você que é mãe, para você que é pai, não desistir de orar, de interceder pelo seu filho, porque Mônica não desistiu e alcançou a convenção de Augustinho. Sim, outra coisa, uma pausa bem rápida, que eu havia me esquecido, mas me lembrei agora. Eu quero mostrar algumas obras sobre história da igreja que eu recomendo para você. A minha fonte desse vídeo foi a História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. São 2 volumes e eu recomendo muito você ter. O La Tourette, né, que é uma obra em 2 volumes também, mas é um pouco cara essa obra, chega a custar quase R$ 300. A do Gonzalez chega a 100 e pouco, 170. São 2 obras boas, apesar que eu gosto muito do Gonzalez, mais do Gonzalez. E essa daqui, que é baratinho, acho que é R$ 90, que é a do... eu tenho dificuldade em pronunciar o nome dele, Aaron Cairns, que é o Cristianismo através dos séculos, que era o livro do seminário batista onde eu estudava. É muito bom. Então essas 3 obras que eu recomendo você ter sobre a história da igreja. Mas voltando, né? Augustinho nasce na África, em Tagaste, 354. Sua mãe, né, que eu falei, que intercedeu por ele até a sua convenção, Mônica. O seu pai não era cristão, era um oficial romano, mas se converteu no finalzinho da sua vida, né? Augustinho, ele vivia a vida de uma forma muito intensa, tanto que antes dos 18 anos ele já é pai, né? Pai de uma mulher, uma concubina, e dá o nome ao seu filho de Adeodato, né? Augustinho, ele sempre foi uma pessoa inteligente, né? Sempre foi uma pessoa dotada
do qual Deus tinha um propósito na vida dele, então era uma pessoa intelectual, uma pessoa pensante. E Agostinho ele vai estudar em Madauária, primeiramente, e depois ele vai estudar em Cartago, onde ele acaba se formando, se tornando mestre da retórica, né? O objetivo de Agostinho era ensinar as pessoas a falarem de maneira elegante e convincente, né? Que era uma matéria da advocacia, né? Que era a questão dos advogados ter uma boa retórica para convencer o júri, seja qual fosse a causa que estava defendendo, né? Ensinou, você vai ver que Agostinho ele vai ser um mestre e vai ensinar em vários lugares, né? Mas Agostinho, na sua vida religiosa, ele tem questionamentos, né? E você vê que quando Agostinho nasceu, a sua mãe já era cristã, e Agostinho tinha dificuldade com Deus cristão quanto à questão da origem do mal, porque ele se questionava como é que pode Deus, sendo um Deus tão poderoso e único, e se Deus é um Deus tão poderoso e único, por que existiu o mal? Então, o mal ele vai perseguir Agostinho, né? O mal vai levar Agostinho a ter dificuldades intelectuais em compreender a questão de Deus, né? A questão a se aprofundar em Deus e se converter, principalmente ao cristianismo, né? Mas também outra coisa, Agostinho ele como mestre de retórica, Agostinho tinha dificuldade, né? Como professor de retórica, tinha dificuldade em a retórica simplesmente por retórica, porque Agostinho tinha a convicção de que a retórica só seria uma retórica perfeita se fosse de posse da verdade. Por quê? Porque você imagina aí, um advogado ele vai defender um bandido, ele é um bom, ele usa, domina bem a retórica e consegue vencer o seu opositor, mas em compensação ele defende, vamos dizer, um bandido, um assassino, e isso incomodava de certa forma Agostinho. Então para ele a retórica só seria perfeita se tivesse com a verdade e não a retórica por retórica. Então no seu caminho religioso, Agostinho ele acaba se tornando maniqueísta, né? O maniqueísmo era uma religião persa, oriunda da Pérsia, né? Que surgiu na primeira metade do século III, né? E como o nome já diz, maniqueísmo. O maniqueísmo vem diretamente de mani, por isso maniqueísmo, né? O maniqueísmo em si ensinava que a situação do homem, né, a questão do mal, do caminho do homem, era causada por seu dualismo. Algo assim parecido com o gnosticismo, né? Mas era causada pelo seu dualismo, né? Que o homem, nesse caso, era composto por duas partes. O luminoso, que era a parte espiritual do homem, e a matéria, que se chamava o tenebroso, né? E que para que o homem ser salvo, ele precisava separar o luminoso do tenebroso, do material. E no caso essa separação acabava levando o luminoso para conduzir o luminoso ao reino da luz. E com essa condução ao reino da luz, o luminoso fazia uma fusão com a luz eterna. Mas aí nesse caso separa o corpo, né? É uma separação. O que importa é só a parte espiritual, e a parte material, o ser humano, o corpo do homem, não tinha importância nenhuma, né? Um certo dia, os mestres do maniqueísmo não conseguiam preencher as respostas que Agostinho procurava, não conseguia responder as perguntas que Agostinho procurava, né? Os questionamentos de Agostinho. E um certo dia, um grande mestre, né? Ele vai ao encontro desse grande mestre, Fausto, né? E ele faz uma série de questionamentos a Fausto, e Fausto não consegue trazer resposta a Agostinho tanto quanto aqueles outros mestres, no caso, já haviam trazido. Quer dizer, continua a dificuldade de Agostinho em encontrar respostas para a sua religiosidade. E com isso Agostinho então abandona o maniqueísmo e continua a sua peregrinação, né? Em Milão, Agostinho acaba se tornando neoplatônico, né? E
o neoplatonismo era não só uma doutrina, como também uma disciplina, né? Seu objetivo central era conhecer o uno inefável, e que do uno inefável provinha todas as coisas, né? Quase como o cristianismo, né? E que existia um princípio do qual provinha toda a realidade. Existia um princípio, no caso, e desse princípio toda a realidade subsistia, e que o mal, que era o mal era se afastar do inefável, né? E mesmo assim Agostinho ainda continuaria com seus questionamentos. Até que um dia, o que acontece? Agostinho, ele ouve falar do bispo Ambrósio, né? E aí Agostinho vai ouvir o bispo Ambrósio. E o motivo de Agostinho ir ouvir o bispo Ambrósio não é tanto a princípio religioso, mas Agostinho vai porque como o bispo Ambrósio era um bispo famoso, então Agostinho vai por causa da sua profissão, a questão da retórica em si, né? Estudar a questão da retórica em Ambrósio para ele juntar tanta gente para o ouvir. Mas o que acontece? Ao passar do tempo, Agostinho vai deixando mais de lado a questão da retórica e encontrando resposta para as suas perguntas com o bispo Ambrósio, ouvindo o bispo Ambrósio, o que leva Agostinho a ver a questão da riqueza e o valor das escrituras e esclarecendo os questionamentos de Agostinho, né? Mas Agostinho, ele, mesmo depois de ter tido uma certa experiência com o cristianismo de uma forma mais intelectual, quando ele passa a ouvir o bispo Ambrósio, ele tem algumas dificuldades, né? Por mais que ele veja que o cristianismo agora para ele não é algo tão supérfluo como ele via antes, mas algo que preenchia, respondia às suas perguntas, e que ele agora tinha uma convicção de que outros amigos dele que havia se convertido ao cristianismo não estava errado, mas existia realmente sentido no cristianismo. E Agostinho tinha uma coisa em si, ele dizia que ele só iria se tornar cristão se fosse para toda a vida, mais ou menos como as pessoas hoje, né? As pessoas, elas quando eu ficar mais velho eu vou aceitar Jesus, acaba morrendo e não aceita Jesus, né? Agostinho tinha um pouco disso, né? E Agostinho também tinha dificuldade em acatar o cristianismo porque ele precisaria renunciar à sua carreira acadêmica, o que para ele era algo extremamente importante, a sua carreira acadêmica. Mas também, como eu falei no princípio, que Agostinho vivia a sua vida de forma intensa, né? Uma vida, usufruía dos prazeres, dos apetites sexuais. Então ele tinha essa dificuldade em abandonar. Essa era a principal dificuldade de Agostinho, os prazeres sexuais, né? Tanto que você vai ver que ele é pai antes dos 18 anos. E também a questão das suas ambições, né? Profissionais. Mas um certo dia, o que acontece? Agostinho estava num jardim, debaixo de uma figueira, né? E tinha muito dentro de si o questionamento para aceitar Cristo ou não. E ali ele dizia: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Amanhã, sempre amanhã, porque amanhã eu vou, vai ser amanhã. E nunca acontecia a sua convenção. Aí Agostinho enfatizava: por que não acaba com a minha imundície nesse exato momento? E quando Agostinho pronunciava essas palavras, ele ouviu algumas crianças gritarem: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E Agostinho toma isso como um chamado de Deus para a sua vida. Há pouco tempo Agostinho estava lendo, né, um manuscrito ao qual havia jogado. Ele voltou lá e pegou e leu. E o que ele lê? O texto de Romanos capítulo 13, versículo 14, que dizia assim: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Quer dizer, a revelação, isso vai servir mais para frente para Agostinho desenvolver a soberania de Deus, né, na eleição e o chamado de Deus para a vida do homem. Isso serve como algo especial de Deus com Agostinho,
mais ou menos semelhante ao que aconteceu com Lutero quando ele lia Romanos capítulo 1 e versículo 16 e 17. E isso acaba preenchendo o vazio de Agostinho a ponto dele abandonar toda a vida de prostituição ou a vida de prazeres sexuais que ele vivia, né? E no caso, após a sua conversão, Agostinho é batizado por Ambrósio, renuncia ao cargo de professor de retórica, né? E toma a decisão de voltar para a África com sua mãe e alguns amigos para viver uma vida contemplativa. Só que ele deixa também a concubina, né? E ficando apenas com seu filho Adeodato. Só que nesse meio termo, a mãe dele morre, né? E ele ainda permanece um tempo em Roma, né? A mãe dele foi vitoriosa porque presenciou ainda a sua convenção. Agostinho vende as suas propriedades depois disso, todas as propriedades que ele tinha, dá aos pobres e toma aquele propósito que ele tinha de viver uma vida contemplativa, né? Voltando para a África, quando ele chega na África, lá, né? Um dia ele decide ir até a visitar um amigo na cidade de Hipona, né? Em 391 depois de Cristo. E porque ele queria convidar o amigo para fazer parte do seu grupo em Cassíaco, né? Aí, o que acontece? Agostinho, como estava na cidade de Hipona, ele decide ir à igreja. E quem era o bispo dessa igreja? Valério. Mas Valério já era um senhor idoso, já não era mais tão novo, mas era um senhor de uma certa idade que já estava chegando ao seu fim de ministério, né? E Valério pregava sobre como o Senhor envia pastores para sua obra, né? Depois Valério faz o quê? Valério pediu para a igreja orar a Deus para que indicasse se havia um ministro ali presente. E quem é que é indicado? Agostinho. Mesmo sem a sua vontade, né? Agostinho é ordenado bispo junto com Valério, sendo que não podia existir 12 bispos, mas Valério, com receio de Agostinho ir embora, ordena ele bispo e ali fica 12 bispos, né? Até que Agostinho tome o lugar. E Agostinho ali, em Hipona, continua escrevendo, né? E vivendo a sua vida contemplativa e servindo a igreja, né? Só que Agostinho também teve muita importância como teólogo do Ocidente, né? A primeira coisa que ele vai combater é o próprio maniqueísmo, que eu tratei um pouquinho acima, a qual ele foi, né? Porque o maniqueísmo dizia o quê? Tudo estava predeterminado. Era um tipo de determinismo, né? O ser humano não tinha nenhuma liberdade, então o ser humano não tinha liberdade. O que ia acontecer e ponto. E que o mal era algo ou o mal era uma coisa somente, né? E aí Agostinho vai refutar, né? E ele vai acabar defendendo o livre-arbítrio. Tem um livro muito bom, o livro de Agostinho, o livre-arbítrio, da Patrista, né? Fininho. Recomendo a você, além das confissões dele, que também eu tenho. E Agostinho vai acabar defendendo o livre-arbítrio, né? Ele vai dizer que quando você age, a causa é você mesmo. Não é algo, né? Como o maniqueísmo defendia que o mal era algo ou alguma coisa, mas não. Quando você age, a causa é você mesmo, né? E Agostinho vai defender que a origem do mal está nas decisões tomadas primeiramente pelos anjos, quando se rebelam contra Deus, e pelos seres humanos, no caso Adão e Eva, no Jardim do Éden. E uma frase dele, uma coisa bem interessante em Agostinho, quando ele define o mal, é que o mal é a ausência do bem, né? A parte que nos interessa, que é a questão, logo após isso, Agostinho ele vai trabalhar, ele vai mudar um pouco o seu pensamento, desenvolvê-lo mais, o seu pensamento, e vai desenvolver a predestinação, a questão da soberania e a incapacidade humana, que é o que vai levar ele a um embate com o Pelágio, que é o que eu vou tratar não nesse vídeo, mas no terceiro vídeo, depois que eu falar
sobre Pelágio. Eu quero que você conheça Agostinho, quero que você conheça um pouquinho também Pelágio. Aí no outro vídeo eu vou confrontar os dois, que é o tema do nosso estudo, que é o calvinismo na história, ou o monergismo, né? A ação única de Deus na salvação. Mas continuando, as maiores obras que Agostinho escreveu, ele escreveu muitas, mas as maiores obras Confissões, que é bem conhecido, eu também tenho ali. Eu vou pausar o vídeo aqui para pegar, para mostrar para vocês. Só um minutinho, que eu esqueci de botar aqui. Voltei, então tá aqui, Confissões, Santo Agostinho, né? Essa é pelos pensadores, mas tem ele também pela Paulus. Tem ele a versãozinha de bolso, acredito que na Saraiva é bem baratinho a versãozinha de bolso. Eu recomendo você a ter. E esse livro ele vai tratar exclusivamente vai ser a autobiografia do Agostinho. E Agostinho nesse livro conta as lutas de sua peregrinação até chegar a Deus, como Deus o conduziu à salvação. Mas também tem outro livro do Agostinho, eu não tenho em PDF, não tenho em papel, é um pouco caro, se eu não me engano são 2 volumes e cada volume é 100 e alguma coisa. Mas deve existir um pouco mais barato em sebos, né, virtuais que existem. Que é a Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, a motivação de Agostinho escrever era a queda que estava prestes a acontecer de Roma pelos vândalos. Os vândalos iam invadir Roma e Roma ia cair, né? E a questão que os romanos estavam culpando a queda de Roma por Roma ter aderido ao cristianismo, se tornar mais pacífico do que era antes, né? E Cidade de Deus vai ser uma resposta a essas indagações, né? Em Cidade de Deus, existem 2 cidades. A cidade de Deus, que está fundada sobre o amor de Deus, e a cidade dos terrenos, que está fundada sobre o amor a si mesmo. E existe entre essas 2 cidades uma guerra sem quartel. É isso que Agostinho vai trabalhar. No fim, a única cidade que permanecerá é a cidade de Deus. Até lá, Agostinho vai trabalhar. E vai existir vários reinos que irão se cumprir. E Roma é só um exemplo disso. Por quê? Porque Deus havia permitido Roma crescer para que o evangelho fosse pregado ou propagado. Então, Roma teve um objetivo nas mãos de Deus, a qual Deus já havia cumprido o seu propósito através de Roma. Então, chegou a hora de Roma pagar por seus pecados. E essa invasão dos vândalos era o juízo de Deus sobre os romanos. Mas que se eles se fixassem na cidade de Deus, essa cidade nunca seria destruída, mas era uma cidade que vai permanecer para sempre. É mais ou menos sobre isso que trata o livro A Cidade de Deus, né? Agora, qual teria sido o impacto de Agostinho? O impacto de Agostinho sobre a história. Agostinho foi o último sobrevivente da Era dos Gigantes, né? A Era dos Gigantes, como é separado aqui no livro do Justo Gonzalez. Agostinho foi o último. Também Agostinho foi o grande teólogo também da Igreja Católica. Agostinho foi o grande teólogo durante a Igreja Católica, e durante a Idade Média nenhum teólogo foi tão citado como ele. Nenhum teólogo, né? A base da teologia dos reformadores é os escritos de Agostinho. Até hoje, todas as teologias sistemáticas, os ensinamentos de Agostinho, os escritos de Agostinho servem como um referencial. Todas as teologias sistemáticas vai sempre fazer referência, vai citar Agostinho. E Agostinho é estudado em faculdade secular de filosofia como um grande pensador. Então Agostinho teve uma grande importância tanto para o reino de Deus, tanto quanto como filósofo. E Agostinho vai ser aquele do qual vai ser a base para a doutrina calvinista. Vai ser a base de João Calvino. É Agostinho. Quando nós vamos ver no embate entre ele e Pelágio, por ter desenvolvido a predestinação, a questão da soberania de Deus, a incapacidade humana
por causa do pecado, né? Ele vai trabalhar a questão do livre-arbítrio, o quanto o livre-arbítrio foi afetado por causa do pecado, levando a uma incapacidade espiritual, né? A questão da eleição, Agostinho vai trabalhar também. Então, era isso que eu queria tratar nesse vídeo, para você ter uma noção um pouco de quem foi Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né? No próximo vídeo, eu vou dar continuidade ao nosso estudo, o Calvinismo na História, e aí eu vou falar um pouquinho sobre Pelágio, como eu falei no início. No outro vídeo, o que farei? No outro vídeo, eu vou vou confrontar, né, o sinegismo e o monegismo, ou o calvinismo e o pelagianismo de Pelágio, né, a concepção pelagiana da salvação e a concepção calvinista ou agostiniana da salvação. E depois a gente dará continuidade ao monegismo ou calvinismo na Idade Média, até chegarmos à Reforma. Aí nós trabalharemos a questão do calvinismo na Reforma e falaremos um pouco do próprio Calvino, indo em seguida falar do calvinismo nos dias de hoje. Então, reiterando, se inscreva aí no canal, dá o teu like aí, que você gostou, comente alguma coisa, acrescente alguma coisa e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e aprendam também juntamente conosco, e que o Senhor Jesus Cristo ele possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.